Santo Ambrósio, de nobre e distinta família romana, nasceu em 340, em Tréveros, Alemanha, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Gálias. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma levando seus 3 filhos, e Marcelina, Sátiro e Ambrósio. Homem virtuoso. Muito cedo, Santo Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais, ao ponto de ter sido, por volta do ano 370, governador das províncias da Emília e da Ligúria, com sede em Milão. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita e Ambrósio, bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram, queremos Ambrósio bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. O Umbral Concílio de Nicéia, em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito. Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote, logo em seguida, bispo de Milão. Tudo isso no ano de 374. Doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Providencialmente, usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da Igreja, podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, a ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Figura respeitada. Sua figura política ficou marcante, principalmente quando aplicou ao imperador uma dura penitência pública comum, pois teria Teodósio, em busca de vingança, consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que resultou em muitas mortes. Origens. Santo Ambrósio, de nobre e distinta família romana, nasceu em 340, em Tréveros, Alemanha, onde seu pai exercia o cargo de prefeito das Gálias. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma levando seus 3 filhos, e Marcelina, Sátiro e Ambrósio. Homem virtuoso. Muito cedo, Santo Ambrósio aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais, ao ponto de ter sido, por volta do ano 370, governador das províncias da Emília e da Ligúria, com sede em Milão. A eleição. Com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo, a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita e Ambrósio, bispo. O clero e o povo aderiu e todos aclamaram, queremos Ambrósio bispo. O povo teve que teimar durante uma semana, até que, vendo nisso a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano e somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. Santo Ambrósio, bispo eleito pelo povo. Bispo de Milão. O Umbral Concílio de Nicéia, em 325, tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito. Mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote, logo em seguida, bispo de Milão. Tudo isso no ano de 374. Doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Providencialmente, usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da Igreja, podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, a ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Figura respeitada. Sua figura política ficou marcante, principalmente quando aplicou ao imperador uma dura penitência pública comum, pois teria Teodósio, em busca de vingança, consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que resultou em muitas mortes. Santo Ambrósio, verdadeiro pastor e mestre dos fiéis. Sua maior prioridade de vida foi garantir paz e concórdia ao povo sem jamais tolerar erros. Combateu o arianismo, que o levou a discordar de governantes e soberanos. No que diz respeito à imperatriz Justina, que desejou restaurar a estátua da deusa Vitória, ele se opôs valentemente enquanto viveu. Conversão de Santo Agostinho. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo, jejuava sempre, foi pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Incansável na oração, Ambrósio construiu basílicas, compôs hinos que mudaram a maneira de rezar.
Deixou muitos escritos e morreu com 60 anos no dia 4 de abril de 397, após 23 anos de serviço ao seu amado Cristo, com estas palavras: não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom.